aí, pessoal? Tudo bem? Este vídeo aqui é a segunda parte de uma série de dois só, uma série bem curtinha aqui, né? O vídeo de ontem, um não é, na verdade, continuação do outro, né? É que são dois vídeos que são temas parecidos, então eu coloquei eles lado a lado ali, porque quem vê um já pensa no outro. Falei no vídeo de ontem porque clubes do país de Gales jogam no futebol inglês, jogam os campeonatos ingleses, as divisões do futebol inglês, e até contei que tem time da Inglaterra jogando no país de Gales, coisa que pouca gente sabe ou lembra, porque também não é tão relevante. E sempre quando se pensa no caso dos galeses que jogam na Inglaterra, sobretudo Swansea e Cardiff City, as pessoas pensam: ué, e Celtic e Rangers? Afinal, são os dois gigantes do futebol escocês, clubes muito tradicionais. O Celtic até já ganhou a Copa dos Campeões da Europa. São clubes que jogavam a Champions League toda hora. Por que eles não entram no futebol inglês? Seria muito bom para eles, seria muito bom para o futebol inglês. São clubes com muita torcida, clubes importantes, uma das maiores rivalidades do mundo. Pois é, e eles não jogam. Tá? Eu até vou dar minha opinião mais pro final aqui do vídeo, mas falar sobre o cenário. Eles não jogam e, assim, não é muito provável que eles passem a jogar, tá? Muita gente fala: eu ouvi uma história. Gente, rola muita história, é muita especulação, é muito balão de ensaio, tá? Já rolou isso de tempos em tempos, surge essa história. Então surgiu essa história ali nos anos 90, surgiu essa história nos anos 2000, depois voltaram a falar, né, sei lá quando, vez ou outra alguém solta esse balão de ensaio, entendeu? Por quê? Porque tá querendo ver se cola, entendeu? Mas assim, não é muito provável. Tá? Por que não é muito provável? Como é que seria uma migração do Rangers e do Celtic para o futebol inglês? Há dois caminhos possíveis. Você simplesmente pega Celtic e Rangers e coloca no futebol inglês. Coloca nas divisões do futebol inglês e como se fossem Swansea e Cardiff. E o resto do futebol escocês fica na Escócia. Hibernian, Hearts, Aberdeen, Dundee United, St Johnstone, Inverness, Caledonian Thistle, Motherwell, Dunfermline, todos esses times ficam no futebol escocês, tá? E isso, Celtic e Rangers entram no campeonato inglês. E daí como é que faria isso? A outra seria juntar tudo. Daí você pega tudo, vira uma coisa só, Inglaterra e Escócia vira uma coisa só, daí você pega todos esses times da Escócia e tenta enfiar de alguma forma no futebol inglês, em alguma divisão ali. Essa tem menos gente que defende. O pessoal quer mesmo pegar Celtic e Rangers e botar. Tá? Qual seria a vantagem de você pegar Celtic e Rangers e colocar na Inglaterra? A vantagem, teoricamente, tá? Depois eu vou aprofundando o argumento aqui. Mas, teoricamente, a primeira coisa que as pessoas pensam: é bom pro Celtic e pro Rangers. Afinal, são clubes muito grandes, que têm uma grande torcida e que agora ficam confinados a um país que, mercadologicamente, tem menos espaço, então eles acabam ficando sem destaque e acabam não conseguindo atingir todo o seu potencial, né? E se eles fossem para a Inglaterra, eles estariam numa liga muito mais rica, em que eles teriam muito mais condição de aproveitar tudo que eles representam como história, como torcida, como repercussão na mídia, para serem competitivos, de acordo mais com a história deles. E seria bom para os ingleses, porque afinal de contas o futebol inglês ganharia dois grandes clubes, certo? Por enquanto é isso. Agora vamos para as contraindicações. Primeira contraindicação, e é por isso que não é tão simples rolar, e acho que é por isso que não vai rolar, ou é muito improvável que role. Primeira contraindicação: o futebol escocês. O pessoal, muitas vezes a gente pensa que você pegando o Celtic e Rangers e botando eles na Inglaterra seria bom para os outros times da Escócia. Afinal de contas, hoje eles jogam um campeonato que Celtic e Rangers ganham todas as edições, então eles acabam ofuscados, não ganham nada. Se Celtic e Rangers passam a jogar na Inglaterra, os times pequenos da Escócia passariam a ser campeões, eles passariam a disputar títulos. Então, Hibernian, Hearts, Aberdeen, Dundee United e todos esses times aí, eles passariam a disputar um título ali, né? Eles se tornariam as novas forças do futebol escocês, né? Então seria bom para eles, iriam jogar Champions League, pelo menos fase preliminar de Champions League. Mas não é tão simples. Se você tirar Rangers e Celtic, você tira muito da atenção que o campeonato escocês tem. Por quê? A torcida escocesa, em geral, é uma grande maioria, uma enorme ali, torce para Celtic e para Rangers. Então,
boa parte da torcida escocesa passaria a prestar atenção no campeonato inglês, porque lá que estão os times para quais eles torcem. A mídia escocesa também ficaria voltada para isso. Por quê? Porque são os times que dão audiência, são os times que, um programa de debate da TV, são os times que têm mais torcida, são os times que vão dar audiência, as pessoas vão discutir mais ainda o futebol inglês, não vão discutir o futebol escocês, o campeonato escocês ali, com Hibernian, Hearts, sei lá o quê, ficaria em secundário. Então, assim, ainda que Hibernian, Hearts tenham e Aberdeen tenham muito mais história que esses outros clubes que eu vou mencionar agora, o campeonato escocês ele ficaria acima, mas não ficaria tão acima do que o campeonato da Irlanda do Norte ou do País de Gales. O País de Gales ficaria muito acima, né? O futebol do País de Gales já é bem mais para trás. Mas não ficaria tão acima assim do campeonato da Irlanda do Norte. Né? Seria um campeonato muito pequeno. Hibernian e Hearts e Aberdeen não construiriam uma grandeza a ponto de se tornarem candidatos a classificar para a fase de grupos da Champions League. Eles ficariam lutando para pegar a fase de grupos de Liga Europa, né? E cairiam ali na fase preliminar da Champions. Entendeu? Por quê? Porque eles perderiam o patrocínio de camisa, tudo. Eles perderiam muito, quer dizer, eles continuariam tendo, mas seria baixinho, por quê? As empresas que patrocinam, elas querem expor para o mercado escocês, e o mercado escocês está de olho em Celtic e Rangers. Se o Hibernian ou Hearts estão jogando o campeonato que o Celtic e Rangers estão jogando, vão investir no Celtic e no Rangers também. A bilheteria, quando esses times jogam contra o Celtic e Rangers, o estádio lota, todo mundo tá querendo ver, entendeu? Direito de TV. A TV que transmite jogos na Escócia vai pagar mais caro porque está passando o Celtic e Rangers. Se tiver que só passar os outros times, vai pagar pouquinho. Então, eles perderiam muito dinheiro e se enfraqueceriam muito. Eu acho que eles ainda ficariam melhores que o Glentoran, que o Linfield, por exemplo, que são os times da Irlanda do Norte. Mas não é que também ficaria uma potência ali, entendeu? Ah, não, mas assim, o Hibernian e o Hearts virariam o novo Celtic Rangers. Não virariam. Né? Então seria muito ruim para o futebol escocês, porque o futebol escocês de clubes, ele ficaria minúsculo tirando o Celtic Rangers. Ele ficaria muito menor do que ele já é. Tá? Outra questão. Na Inglaterra, a gente pensa, mas os ingleses vão querer. Pegam dois times gigantes ali que vão se unir, vai ficar legal. Bom, será mesmo? Se você pega Celtic Rangers e bota no futebol inglês, os clubes grandes da Inglaterra poderiam gostar, porque afinal de contas, né, você está botando dois clubes de muita torcida, então vai movimentar ainda mais o mercado, a Premier League vai se tornar ainda mais valiosa, imagina. E eu vou falar esses dois times aqui porque eu comentei jogo entre esse confronto na ESPN recentemente, então são dois times pequenos ali que estão lutando para não cair. Eu vou mencionar esses dois times só porque foram dois jogos, foram os times do jogo que eu comentei, tá? Burnley e Fulham. Então daí você pensa ali, o Manchester United, o Manchester City, o Liverpool poderiam pensar, é melhor ter Celtic e Rangers no campeonato inglês, aqui na Premier League, do que ter Burnley e Fulham. Ou do que ter Sheffield United e sei lá quem, né? Por quê? São clubes maiores, são clubes que vão dar mais torcida, mais média de público, mais audiência na TV, vai dar audiência de TV na Escócia também, então o campeonato inglês passa a ter uma audiência ainda maior do que já tem na Escócia, então mais interesse, sei lá o quê, dois clubes com muita história, então os clássicos entre os dois times vai ter muito mais atenção da mídia, sei lá o quê, então o campeonato inglês cresce. Os grandes poderiam pensar isso. Bom, nem tanto. Por quê? Porque os grandes da Inglaterra hoje eles estão um pouco se lixando ali para a Premier League hoje. Eles querem ganhar, claro que eles querem, mas o que eles estão pensando em articular, fazer alguma coisa diferente é o quê? É em criar a tal da Superliga Europeia. Né? Os grandes da Inglaterra, no final das contas, neste momento lá, o Manchester United, o Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, eles não estão muito preocupados, eles querem ganhar o campeonato inglês, quanto mais rico o campeonato inglês for, legal. Mas o que eles estão mais se preocupando mesmo, a atenção deles mesmo hoje, é em articular uma Superliga Europeia, ou na verdade usar a articulação de uma Superliga Europeia como uma chantagem para conseguir criar uma Champions League mais vantajosa ainda para eles, né? Uma Champions League que seja mais ainda feito sob medida para os gigantes da Europa. É isso que eles querem. Nem que para isso tenha que aumentar a quantidade de datas da Champions League e depois dar um jeito para se virar com as datas da Premier League. Né? Vai ter que jogar com o time reserva, vai ter que diminuir o número de times. Dá um jeito. O negócio deles é jogar mais jogo de Champions League. Acaba com a Copa da Liga, vai para ganhar umas datas ali para jogar Champions League. É o que eles querem hoje.
Então, os grandes da Inglaterra que poderiam se beneficiar, poderiam pensar nisso, eles não vão querer, não é que eles não vão querer, eles não estão preocupados com os times da Escócia, neste momento. E os médios? Os médios não querem, porque hoje o campeonato inglês, por exemplo, tem 20 vagas ali. Então tem um monte de time super tradicional no futebol inglês que está se matando para ficar entre os 20 que tem direito à Premier League, que dá uma fortuna de dinheiro. Então daí você vai lá, o Burnley, o Fulham, o West Brom, Wolverhampton, Leicester, Everton e... O Everton é muito tradicional, mas assim, como em nível de resultado tem sido mais um time médio aí na última década, vai. Aston Villa... você pega esses times todos aí. Daí você pega aí da segunda divisão. Daí você pega o Watford, você pega Nottingham Forest, você pega Sheffield Wednesday, você pega Middlesbrough, você pega Stoke City, Sunderland, que está na terceira. Tem um monte de time com muita tradição, com muita torcida, e que acha que tem condição de estar na Premier League, que merecia uma vaga na Premier League, trabalha para isso. E daí você chega e pega e bota 2 times escoceses ali. O que esses caras vão achar? Eles vão pensar, eu já tô me matando para ficar entre os 20 melhores para conseguir uma das 20 vagas. Aí você vai botar esses 2, vão ser 18 vagas. Ou seja, você vai tirar 2 vagas de times médios da Inglaterra, de times que são muito tradicionais. E esses times simplesmente não vão gostar. Ou seja, eles não vão aprovar a bagaça. Eles não vão deixar essa ideia prosperar, a não ser que eles tenham uma vantagem muito clara com isso. E não é tão simples imaginar que vantagem muito clara eles teriam com a chegada de Celtic e Rangers. Né? As vantagens seriam mais nítidas para os grandes, para os médios. A vantagem que eles poderiam ter de valorização da Premier League não compensa a maior chance de cair. Porque Celtic e Rangers, neste momento, eu até acho que eles têm um time de segunda divisão na Inglaterra, ou então do pelotão de baixo ali da primeira divisão, porque eles estão enfraquecidos, né? Celtic Rangers, pela história, assim, eles seriam times que já tiveram até time para brigar por título na Inglaterra no passado, até a década de 2000 eles faziam Champions League muito competentes. Celtic já caiu em oitavas de final dando sufoco no Milan, que depois até veio a ser campeão. O Rangers já chegou em quartas de final de Champions League. Então assim, eram times que eram competitivos. O Rangers chegou em final de Liga Europa, eram times que eram competitivos em competições europeias, mas isso foi ficando para trás. Por quê? Por causa de dinheiro, claro, o futebol cada vez ficou maior o abismo entre ricos e pobres, mas também por incompetência, viu? Porque assim, a gente vê muito Celtic Rangers enfraquecidos e a gente fica coitadinhos, também teve incompetência ali, tá? Porque, por exemplo, os clubes portugueses e holandeses, por exemplo, conseguiram se virar. Até os belgas conseguem se virar, vira e mexe, você vê o Racing Genk, você vê o Bruges jogando Champions League, e você não vê tantos escoceses. Os escoceses, por exemplo, tiveram muito problema para formar novos jogadores, então a geração escocesa caiu muito. A Escócia era um país importante no futebol, jogava muitas Copas do Mundo, jogou 54, jogou 58, jogou 74, jogou 78, jogou 82, 86, jogou 90 e jogou 98. Jogou muitas Copas do Mundo, jogava com frequência, inclusive em algumas Copas a Escócia jogou, a Inglaterra não, porque a Escócia estava até mais forte ou tão forte quanto a Inglaterra. Então a Escócia tinha bons jogadores, Dalglish, tinha... Sons, tinha vários jogadores importantes na Escócia. A Escócia parou de fazer. Agora até tem uma geração boa, a Escócia voltou a classificar para a Eurocopa, quem sabe a gente vê a Escócia reaparecendo no futebol, tem o Robertson no Liverpool, mas os escoceses caíram muito também por causa disso, né? Porque eles não souberam, por exemplo, fazer um trabalho de encontrar jogadores em mercados menores que os dele, mercado sul-americano, mercado africano, ou mercados do leste europeu, sei lá o que. Eles não souberam fazer esse trabalho também para encontrar jogadores ali, né, nesses países. Eles também perderam um pouco a mão. Então, acho que até estão tentando recuperar, mas perderam um pouco a mão. E por isso que eles caíram de nível. Agora,
Os times escoceses hoje, então, eu vejo como eles serem de segunda divisão na Inglaterra, ou talvez nas últimas posições, ali no pelotão de baixo, ali brigando para não cair na primeira divisão, pelo nível técnico que eles têm hoje, até porque você vê que os times que Celtic e Rangers montaram são pegando reforços da segunda divisão inglesa, né? Não tem grandes contratações ali. Agora, se Celtic e Rangers entram no futebol inglês, mesmo que você bote ele na segunda divisão, os dois times na segunda divisão, ou você bota o natural, pela tradição, pelo tamanho deles, é que eles fossem para a primeira divisão em algum momento, e eles acabam se estabelecendo, porque eles passaram a ter cota de TV de Premier League, né? Passaram a ter cota de TV, cota de TV de futebol inglês, eles teriam também um impulso de bilheteria, o marketing lá, patrocínio de camisa, sei lá o que, tudo isso teria um impulso muito grande, porque o patrocinador está expondo a marca dele lá para a Inglaterra, para o Reino Unido, para quase toda a ilha lá, não está só divulgando para a Escócia. Então, acho que naturalmente eles iriam para a primeira divisão e se estabeleceriam como times de primeira divisão. Eles têm tamanho para isso. Tá? Eles não brigariam por título, mas eles teriam força talvez para ficar do meio da tabela, eventualmente brigando por vaga em Liga Europa um ano ou outro ali, quando o time encaixa direitinho, tudo. Ficariam por ali. E daí então eles tirariam vaga realmente de clubes ingleses. É natural que eles tirassem vaga, e por isso a resistência. Então, meio que não vai acontecer, é muito improvável, eu não vou cravar que não vai acontecer, mas é muito improvável que aconteça isso, porque há muita resistência, tanto na Escócia quanto na Inglaterra. Na Escócia, os times pequenos não gostam da história, a Federação Escocesa também não gosta, ela não aprovaria a desfiliação dos dois clubes. E na Inglaterra, mesmo há resistências, porque muitos clubes talvez só aceitassem se os Celtic Rangers fossem cumprir a regra de todo mundo. Por exemplo, o Wimbledon, ele foi comprado e os novos donos mudaram o time para Milton Keynes e virou o MK Dons. Daí então a torcida do Wimbledon ficou pistola, criou um clube novo, o Wimbledon AFC. Esse Wimbledon foi criado, o que ele teve que fazer? Teve que começar de uma divisão ali, não foi a última toda da pirâmide, foi equivalente à sexta ou à sétima divisão na Inglaterra, e teve que ir lá ano a ano ir subindo, agora está na terceira. Muitos clubes ingleses falam, se Celtic e Rangers se quiserem entrar, beleza, mas vai ter que entrar na última divisão. É time novo, é um clube novo, porque ele teria o privilégio de entrar já na primeira ou já na segunda divisão. Tem que entrar direto na última. Nem que seja a última profissional, você tem que entrar na quarta, na quinta divisão, alguma coisa assim. Mas tem que entrar lá atrás. Não vai querer furar fila, entendeu? Porque senão os clubes ingleses que, por exemplo, você bota os escoceses direto na segunda, os clubes da terceira vão reclamar. Falam, eu tô me matando pra subir pra segunda, e você dá uma vaga de lambuja na segunda pros caras. Então não vai ser fácil, tem muita resistência a isso. Minha opinião, eu não gosto da ideia. Eu não gosto da ideia um pouco por tradicionalismo mesmo, um pouco porque eu não gosto, porque eu acho que isso é um artificialismo para tentar ajudar dois clubes, mas prejudicando muito mais gente, né? Então, acho que causa mais danos do que melhoria. Sobre essa questão de, por exemplo, fusão de ligas, alguma coisa assim, de países ali para aproveitar melhor, eu não sou radicalmente contra, mas eu acho que tem que ser não uma absorção, um país maior engolindo um país menor, porque na verdade, no final das contas, você mata o futebol, ou pelo menos os clubes pequenos do país menor. Mas talvez com uma fusão que tenha mais sentido de países mais iguais, ligas um pouco mais iguais. Ainda que o futebol escocês seja muito maior do que o que eu vou falar agora, do que os outros que eu vou falar agora, mas eu até veria um sentido numa fusão entre as ligas de Escócia, Gales e Irlanda do Norte e Irlanda, República da Irlanda. Ela já acontece no rugby. No rugby criaram a Liga Céltica, que unia clubes de Escócia e Irlanda. A Irlanda no rugby é um país, visto como um país só, né? Escócia, Irlanda e País de Gales. Depois eles até chamaram times da Itália, né? Eu achei também isso meio forçado, mas chamaram times da Itália. Deu muito certo. Isso acabou ajudando a impulsionar muito o rugby de clubes, né, desses países, sobretudo de Irlanda e de Gales. E as seleções de Irlanda e de Gales ganharam uma nova força também. E agora da Escócia, que ficou um tempo meio embaixo, agora a Escócia voltou a ser competitiva também no rugby. Então talvez fizesse um sentido você juntar. Os times escoceses dominariam essa liga, porque no final das contas, Celtic Rangers e até Aberdeen e Hibernian, por exemplo, são mais fortes que Linfield, Glentoran, Bangor City, The New Saints, Shamrock Rovers. Eles são mais fortes.
mas, de qualquer forma, acho que seria uma união que faria um pouco mais de sentido. Como seria essa união aí que vira e mexe se fala entre uma fusão das ligas entre Holanda e Bélgica, né? Porque são dois países mais ou menos do mesmo tamanho de futebol, de economia ali. Então junta, não é que um país pegaria uns times do outro ali, mas seria na verdade como se o campeonato holandês pegasse os times da Bélgica. Não, os times belgas jogariam ali, teria mais ou menos meio a meio ali os times dos países, entendeu? Como se eventualmente um dia voltassem a Liga da Tchecoslováquia, rejuntando pelo menos no futebol República Tcheca ou Tchequia e a Eslováquia, alguma coisa assim, né? Mas tem que ser igual. E não um país muito mais forte, uma liga muito mais forte, engolindo uma menor, como seria uma fusão entre Inglaterra e Escócia, ou se a Inglaterra absorvesse Celtic e Rangers. Porque se artificialmente tenta ajudar Celtic e Rangers, isso atrapalha muita gente, né? Muito mais gente do que está sendo ajudada. Mas essa é a minha opinião. Tá? Você pode colocar a sua aqui nos comentários, a sua opinião sobre isso. Eu sei que muita gente é simpático à ideia, tá? Então, assim, não tem nada errado em ser simpático à ideia, tá bom? Só apresentei os argumentos, porque eu acho que não vai acontecer, porque, assim, essa parte porque eu acho que não vai acontecer não é só opinião, é uma avaliação sobre todo o cenário e sobre tudo que já se discutiu sobre esse caso, né? Sobretudo quando esse caso surgiu com mais força, que foi nos anos 90 e na década de 2000, quando se falou disso com um pouquinho mais de seriedade. Ultimamente, quando falaram isso, foi puro balão de ensaio, até porque os grandes times da Inglaterra, que poderiam fazer uma força para isso acontecer, não estão se importando muito com isso neste momento. No final das contas, eles não estão se importando com o Celtic e Rangers, eles estão se importando com o Juventus, com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Bayern de Munique, com o Paris Saint-Germain. Tá bom? Mas é isso, então se gostou do vídeo, já não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e escreve aqui, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.